Voltamos. No vídeo passado vocês puderam acompanhar, né, um pouco da história, né, de Neemias no capítulo 8, que a gente estava enfatizando aqui na revistinha, né, da Escola Bíblica Dominical, que eu mostrei para vocês, né. A gente acompanhou aqui a introdução, a gente fez a leitura aqui dos primeiros versículos do capítulo número 8, né, esperar focar um pouquinho. Aqui vai focar. Capítulo 8 do livro de Neemias, que vocês podem acompanhar. A gente já meditou no primeiro tópico da revista, né? Da lição número 11. E agora aqui nesse segundo vídeo, dando continuidade no tópico número 2. Então, no tópico número 1, a gente ouviu e aprendeu, né? Meditou um pouquinho sobre a importância do culto, a importância dos servas de Deus, as pessoas que amam a Deus se reunirem em igreja, essa importância de edificar, de restaurar os nossos muros, nossas portas, né, fazendo essa alusão da estrutura da cidade de Israel com a nossa própria estrutura espiritual, emocional, física, importância de cuidar do nosso bem-estar, não apenas emocional, como é muito popular hoje em dia, né? A importância da gente cuidar das nossas emoções, do nosso físico, né? Não viver uma vida sedentária, sabe? Porque a gente já sabe os impactos que isso tem para nossa vida, mas a gente aprendeu, né, na lição passada, no vídeo passado, que se nós não dermos atenção para essa edificação espiritual, essa reestruturação espiritual, de se colocar diante da presença de Deus para escutar a voz do Senhor e se submeter à vontade dele, as coisas não vão bem, porque se o alicerce espiritual das nossas vidas não estiverem edificados, né, construídos, forjados, se a gente não estiver comumente em comunhão com os nossos irmãos, na casa de Deus, no nosso dia a dia, se nós não estivermos nos submetendo à vontade do Senhor, não apenas sendo ouvintes, mas sendo praticantes, as coisas não vão funcionar. Por isso que, igual a palavra de 1 Coríntios, né, capítulo 11, na leitura da Santa Ceia, costuma dizer que por participarmos da ceia do Senhor indignamente, por causa disso há muito entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Quando a gente vive uma vida desfalcada, relaxada, sem estar completamente os alicerces no lugar, as coisas ficam mal e a gente sente esses impactos fortemente nas áreas da nossa vida, seja financeira, seja na área da saúde, enfim. Vamos focar agora no capítulo número 2 e dar continuidade, gente. Capítulo número 2, o título é O Culto que Agrada a Deus. Então, a gente vai aprender agora sobre como fazer um culto, construir um culto que vai agradar ao Senhor. Porque só fazer por fazer, a gente acaba fazendo para nós mesmos e servindo a nós mesmos. E esse não é o objetivo. Então, vamos agora correr para o que importa e entra na meditação aí. O culto deve ser centrado em reverência, gratidão e adoração. Então, é importante a gente já ir com um espírito de reverência, né? Focar naquilo que... Focar no objetivo que agora... Entregar algo para o Senhor. Sempre com decência e ordem. Alguns elementos são essenciais para isso. A oração que expressa dependência e comunhão, a leitura e a pregação da palavra, para alinhar os corações com a verdade divina. Louvores para exaltar a grandeza de Deus com humildade e gratidão. A participação no culto deve ser marcada por um coração contrito, livre de hipocrisias, que busca glorificar a Deus e não a si mesmo. O foco é Deus. Quando reunidos para prestar culto ao Senhor, devemos ser agentes de edificação e preservação da unidade operada pelo Espírito. Focar também no mover do Espírito Santo, convidar, muito comum no início do culto, a gente convidar o Espírito Santo para ele reger o culto e a gente não fazer aquela coisa engessada, né, rotineira, mas abrir espaço para o Espírito operar, para ele nos guiar, porque é Deus
que quer nos dar uma mensagem. E Deus faz coisas novas todos os dias. Se a gente ficar preso simplesmente a padrões, a gente está impedindo o agir do Espírito Santo e perdendo o foco das coisas, né? Tópico número 1. É necessário reverência. Atitudes desrespeitosas e irreverentes no culto a Deus são problemas que as lideranças devem enfrentar com assertividade. Pessoas conversando, usando o celular ou andando durante a pregação, por exemplo, devem ser exortadas quanto ao seu comportamento irreverente na casa de Deus. Todos os presentes na igreja devem cultuar a Deus com a honra que a ele é devida, em reverência santa. Jesus, ao expulsar do templo os cambistas, disse: "A minha casa será chamada casa de oração." A reverência ao local de culto é tão relevante para os cristãos que Jesus enfatizou o tema, segundo registrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É um alerta divino para que nunca nos esqueçamos de como nos comportar na casa de Deus. Em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, os serafins voam em volta do trono de Deus e diante do esplendor de sua glória, vamos virar aqui a página, cobrem os rostos e os pés. Se até os anjos agem assim, qual deve ser a nossa atitude na casa de Deus? Né? É um privilégio imensurável poder ter contato com Deus. A Bíblia fala que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. O que significa isso? Antigamente, só os sacerdotes, pessoas escolhidas, separadas, podiam se apresentar diante de Deus e assim fazer ofertas, expiação pelo pecado das pessoas. Hoje em dia, todos nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, podemos elevar os nossos olhos ao céu ou fechar os nossos olhos e se conectar com Deus, poder falar com Ele, poder escutar. Então é um imenso privilégio, uma imensa graça, fruto do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso reverência é o mínimo, né? Porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é soberano. Se nós formos nos apresentar diante de uma autoridade, nós sabemos que devemos nos portar corretamente. Que dirá ao nosso Pai Celestial? Tópico número 2. É necessário gratidão. O culto não se resume a pedir, mas também, principalmente, a agradecer. É muito comum que a gente é movido, né? As nossas orações geralmente são movidas por inquietações, preocupações, pedidos, causas que a gente quer apresentar ao Senhor e devemos, como a Bíblia nos orienta. Mas a gente não pode tirar as coisas da ordem. O primeiro é exaltar, glorificar o nome santo do Senhor. Isso já vai trabalhar o nosso coração. E agradecê-lo por tudo que Ele já fez. Às vezes pode estar faltando algo agora. Não significa que você não possa pedir, interceder por isso. Mas você não pode desmerecer aquilo que já foi feito. Reconhecer a bondade e a graça de Deus deve ser um motivo de estarmos na sua casa. Nossas orações devem iniciar com louvor e gratidão, como na oração do Pai Nosso. Cantar e orar com o coração quebrantado Cantar e orar com o coração quebrantado pelo reconhecimento do que Deus tem feito em nossa vida. Dá um significado especial ao culto. É um culto verdadeiro. Um bom exemplo é o de Paulo e Silas. Mesmo feridos pelos açoites e presos pelos pés a um tronco, oravam e cantavam louvores a Deus. Atos capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 25. Com dores e sem saber o que poderia lhes acontecer, louvavam a Deus no cárcere. Então, qual é o cárcere que talvez você esteja no momento presente, que você acredita que está, que você pode transformar num lugar para exaltar e glorificar o nome do Senhor e mudar, assim, a sua situação. Tópico número 3.
é necessário ordem e decência. O apóstolo Paulo chamou de mandamentos as diretrizes ensinadas à igreja em Corinto. No culto deve ter salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação e liberdade para a manifestação do Espírito Santo. Porém, em relação aos dons espirituais, é necessário manter a ordem e a decência para não haver confusão. O crente vai ao culto para louvar a Deus e receber a palavra. A manifestação de dons, como os de profecia e cura, faz parte do culto, mas não deve ser o principal motivo de estarmos na casa de Deus. Ir à igreja por causa de um cantor ou pregador específico é igualmente errado, porque nos leva a desviar do real propósito divino e da essência da verdadeira adoração. O alvo é adorar a Deus e não aos dons ou às pessoas. Aqui nós aprendemos que o culto a Deus deve ser prestado com reverência, gratidão, ordem e decência. E agora a gente vai entrar no tópico número 3, que diz o benefício de estar na casa de Deus. Então a gente vai conhecer um pouco de alguns dos vários benefícios de estar na casa do Senhor. Quando os judeus de Jerusalém se uniram para cultuar a Deus com Neemias e Esdras, o resultado foi um grande despertamento espiritual. Olha só o que acontece quando a gente se reúne para buscar a face do Senhor. Somos despertados, porque somente Ele pode nos despertar através da sua palavra. Na verdade, esse despertamento não se limitou àquela época, mas até ao nosso alcance ainda hoje. Um antigo cântico diz: quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas. Coisas maravilhosas acontecem quando nos reunimos para adorar a Deus. Se você precisa que coisas maravilhosas aconteçam, então inicie a adoração ao Senhor, para Ele mudar e edificar o seu coração. Tópico número 1. Oportunidade para edificação do corpo de Cristo. O culto promove a edificação da Igreja de Deus. Faça-se tudo para a edificação. A palavra edificação, do grego oikodome, tem o sentido de edifício, construir, edificar. Ou seja, o propósito divino é que estejamos unidos como um edifício ou um templo construído por Deus para o seu louvor, onde podemos avançar e crescer. O culto tem grande importância para o crente, pois ali todos podem ser usados por Deus e a igreja recebe instrução e consolo. Muitas pessoas tiveram sua história de vida transformadas depois de ir a um culto. Deus nos surpreende e faz coisas sobrenaturais em nosso meio. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão presentes na Igreja de Cristo e manifestam o poder de Deus no culto, resultando na edificação dos santos, dos salvos e na salvação dos perdidos para a glória de Deus. Tópico número 3. Oportunidade para a comunhão entre os irmãos. A união dos irmãos é um propósito divino, logo agrada a Deus. Estarmos juntos em comunhão não é uma questão de convivência, mas de necessidade. Quando Israel caminhou 40 anos no deserto, embora existissem 12 tribos, Deus enviou para protegê-los apenas uma nuvem e não 12. Ou o povo se unia ou morria no deserto. Algumas coisas só são possíveis quando nos unimos e nos reunimos para cultuar a Deus. As manifestações dos dons espirituais visam beneficiar o corpo de Cristo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão derramados na igreja e não concentrados em um pequeno e seleto grupo de pessoas. Nós nos completamos e edificamos mutuamente quando reunidos para adorar ao Senhor, o que deve ser feito com amor. Tópico número 3. Oportunidade para evangelização. Ao longo dos anos,
O culto tem sido uma ótima oportunidade para ganharmos vidas para Cristo. O culto em templos, casas, ginásios, locais de trabalho e também nas ruas alcança multidão. No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos para buscar revestimento de poder. E aquela reunião culminou na histórica pregação de Pedro, quando quase 3.000 almas se entregaram a Cristo e foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41. Em um outro momento, Pedro pregou o evangelho de Cristo de maneira corajosa e eloquente, e quase 5.000 pessoas se converteram. A negligência com o culto presencial revela, na maioria das vezes, o esfriamento do amor a Deus. Que possamos, enquanto é tempo, despertar e ir aos cultos com alegria, prontos para levar outros aos pés de Cristo, como é o nosso dever. Aqui o que a gente aprendeu? O culto promove a edificação e a comunhão da igreja, sendo uma oportunidade singular para a salvação dos perdidos. E qual é a conclusão que essa lição traz para a gente meditar? O culto é a resposta obediente à graça. A graça que nós recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Reunidos, ouvimos a palavra, oramos, participamos da comunhão e crescemos em santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Deus requer reverência, gratidão e ordem. Assim ele edifica seu povo e preserva a nossa fé. Na congregação, os dons servem ao corpo, às pessoas, a todas as pessoas. A esperança é reacendida e vidas são alcançadas por Cristo. Portanto, não deixemos de nos reunir. É meio de graça para preservarmos até aquele dia, o dia que o Senhor virá para nos buscar. Que mantenhamos essa esperança acesa nos nossos corações. Essa é a palavra, que vocês possam meditar, pausar o vídeo ou voltar para ouvir melhor, entrar na palavra de Deus ou a Bíblia física, caso vocês tenham em casa, ou pelo aplicativo do celular, para meditar no livro de Neemias, no livro de Atos, nos livros dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas e João, que foram as principais referências aqui dessa lição, e o livro de Êxodo também, capítulo 14, capítulo 15, e o livro de Salmos, que a gente encontra muitas referências e contextos bíblicos sobre a alegria, né, de estar na casa do Senhor, que está no capítulo 122 de Salmos e 84 também. Ficamos por aqui com essa meditação, espero que vocês gostem. Caso vocês não conheçam, né, a Igreja do Jardim São Luís, que é onde eu congrego, fica situada no Taboão da Serra, na Avenida Ibirama, 930. Então, fica um convite aberto. Também vou deixar salvo aqui o Instagram da igreja para vocês conhecerem. E deixa aqui embaixo nos comentários as palavras que falaram no coração, o que despertou na mente de vocês, algo que foi revelado para vocês. Poxa, eu não sabia disso. Ou da importância de alguma coisa que chamou atenção. Se vocês tiverem pedidos de oração, deixem aqui que a gente vai levar para a igreja para orar. E foi um prazer, né, aproveitar esse momento de estudo, né, que eu tô lendo aqui para minha mãe que tá aqui do lado, para aproveitar para gravar para vocês e registrar esse conhecimento, né, para não ficar algo só aqui, mas ficar para todos. Quer deixar uma mensagem? Deus abençoe, boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor e poderosamente em cada coraçãozinho que está ouvindo essa palavra, nessa tarde linda e abençoada de quarta-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Que você possa se voltar para o Senhor. Se você já é conhecedor da palavra de Deus, já congrega, amém, glória a Deus. Mas mesmo assim, medita na palavra, que a palavra de Deus ela se renova todos os dias na nossa vida. Então a palavra de Deus ela é nova todos os dias. Tá bom? Que Deus pode te abençoar, te dar saúde, te prosperar, que você possa orar a Deus, ou em pé, ou sentada, como minha filha que está sentada, ou como eu estou em pé, ou de joelho. Tem pessoas que oram até com a cara no pó.
Eu, infelizmente, por motivo de saúde, não posso mais, mas dependendo da necessidade da pessoa, às vezes a pessoa põe a cara no pó, não importa como, o importante é você orar com fé, busque a face do Senhor, ore a Deus, se entregue ao Senhor, se humilhe na presença do Deus vivo, que assim Deus vai ter misericórdia de você e toda a sua família, tá bom? Ore por você mesmo, pela sua casa, seus filhos, sua parentela. Se você é uma jovem, ora pelos seus pais. Se você é pai e mãe, está ouvindo, ora pelos seus filhos. Enfim, ore por toda a sua casa, pela sua igreja, ore pela nação brasileira, pelo Brasil, ore pelos Estados Unidos, ore por todos aqueles que vier na sua memória, no seu coração, que você se lembrar, ore, porque a oração tem muitos efeitos. Deus ouve, Deus atende, e a nossa vitória vem do alto. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, tá bom? E que Deus venha te dar vitória, te dar saúde e te livrar de todo mal, você e sua casa e nós também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, a paz. Que palavra maravilhosa, hein, gente? Então sejam abençoados cada um de vocês, que Deus possa abrir os olhos de vocês, que Deus abra os olhos de vocês para verem Cristo em todas as coisas, poderem descansar no Senhor. E até o próximo vídeo. Por gentileza, né? Deixa o like de vocês, compartilha nos status do WhatsApp, compartilha nas redes sociais de vocês, inscreva-se no canal. E eu vou deixar aqui também o link do canal da minha mãe, onde ela também traz palavras, oração para edificar, abençoar a vida de vocês, né? Que é Genilda Aragão, é só colocar Genilda Aragão no YouTube, mas eu vou deixar salvo aqui. Foi um prazer, um beijo e até a próxima.